Live hoje sobre o que sentimos ao nos separar e como dar a volta por cima. E aí, como é que vocês estão, meninas? Rosana, conta pra mim como que é fazer uma separação. Não é brincadeira não, né, querida? Não é não, né? Kelly, você é separada? Kelly é casada? Não casou? Desnoivou? Conta pra mim, Kelly. Ai, que delícia! Conta pra mim, como é que tá o seu estado civil e como é que você está agora, hein, Kelly? Conta pra mim. Bom, gente, vamos lá. A Rosana, agora que fez o Spiritual Thinking, mudou um monte de coisas, né? Casada e não pensa em separar. Muito bem. Ué, pra que mexer se é algo que tá funcionando, não é verdade? É, deixa eu acertar a luz aqui. Só com Spiritual Thinking para resolver. Mas resolveu, né, Rô? Mudou pra caramba, né? Depois de anos, é isso mesmo. Ale Dundes, delícia. Chama o Rafa aí. Ó, um casal que eu adoro, Ale e Rafa. Odi Miranda, acho que é isso. Seja bem-vindo. Vamos falar, Odi. A Ledundes eu sei que é casada com meu amigo Rafa. E você, Odi, é casada, não é? Tico-tico no fubá? O que tem? Tenho consciência dos prós e contras. É exatamente isso. Tem prós e contras de tudo, né? E eu normalmente, quando dou uma ajudada nas pessoas nesse processo de separação, eu falo, gente, tem certeza mesmo? Porque vai gastar mais energia para arrumar outra pessoa do que muitas vezes acertar, né? Ter um olhar à segunda vista. A gente vai falar bastante sobre isso. Cris Gato, com a esposa do meu querido Edson Gato, casadérrimos. Levico, a Levico está enrolando para casar, mas tem que terminar a faculdade de medicina, né, Lê? Depois tem residência, não é verdade? Mas vamos embora. Pessoal, vamos lá. Eu vou começar com o conteúdo. Eu queria que vocês pegassem um aviãozinho, eu vou pegar aqui e vocês vão chamando todas as pessoas que tiverem aí, que vocês achem que esse tema pode ajudar. A gente vai aprofundar, eu vou trabalhar com os aspectos sistêmicos, com os sentimentos, como é que eu posso efetivamente dar essa volta por cima, né? Como é que eu saio dessa? Porque a separação realmente é um momento muito complicado na vida de uma pessoa, porque a gente constrói sonhos com o outro, a gente tem filhos, né? Normalmente quando a gente casa aí um padrão normal, né? Não que seja obrigatório, mas normalmente se cria uma família, tem filhos e separar com filhos realmente é bem complicado. Mas é isso aí. Rabisco Vivo, Marcos que está aí, Elisete, Jeane. A Jeane, ela é uma pessoa que tem uma experiência muito legal, porque ela separou e recasou, né? Digamos assim, né, Jeane? Que delícia ver você. Tá onde, Jeane? Tá em Cabo Frio hoje? Vânia Robles, minha amiga de escola. Vânia, você é casada, minha linda? Eu não sei. Atrasou nada, a gente está começando agora. Bom, vamos lá. Eu acho que quando a gente separa, eu vou contar bastante coisa, tanto com um foco do lado psicológico, sistêmico, mas também compartilhando muito as minhas coisas, as minhas experiências, né? Eu me separei, eu tô separada faz 20 anos. Tá no Rio. Tá casada há 27 anos a Vânia. Maravilha, Van. Parabéns. Então, eu quero nessa live trazer tantos os aspectos psicológicos e sistêmicos. Eu gostaria que vocês realmente participassem com perguntas, colocassem
eu queria interagir com vocês, né? Mas também trazer bastante da minha experiência. E a minha experiência, assim, pela minha experiência, quem separou? Escreve aqui para mim quem já separou, né? Quem separou? Escreve assim, já separei. Não quer dizer que já não esteja casado em outra relação. Mas me vinha muito o que aconteceu para que isso desencadeasse dessa forma. Porque não sei no caso de vocês, e aí eu queria muito trocar com vocês, a sensação que dá parece que a gente anestesia por um período e não viu os sinais, sabe? Que o casamento não estava indo bem. E às vezes o casamento, a separação chega e você fala assim, meu Deus, o que aconteceu que me fez chegar aqui? Para mim, isso era para sempre, né? Eu acho que quem casa, normalmente tem essa questão ninguém casa para separar. Na verdade é isso, né? Então, o que me vinha muito, a pergunta era o que me trouxe aqui? E o que me trouxe aqui foi um trabalho muito interno que eu fiz, porque eu realmente, após a separação, eu mergulhei em relação ao autoconhecimento. Então, eu não seria o que eu sou hoje se eu não tivesse separado, muito provavelmente, né? A minha expansão de mente, assim, se abriu porque eu fui buscar uma série de respostas para mim, né? Da minha parte no processo. E essa pergunta o que aconteceu que me trouxe aqui? E eu queria deixar a primeira coisa, né? Às vezes as pessoas, e eu acho que a Tuca também compartilha isso, eu não sei, Tuca, comenta aí. A gente acha às vezes que é uma crise e que vai passar, e que a gente já passou por outras crises, né? Uma pessoa que é casada, que nem a Vânia Robles, né? Por 27 anos, não existe como a gente não passar por crises. A gente tem crises. Quando eu me separei, é isso que eu quero contar um pouco a história. Quando eu me separei, efetivamente, eu achei que eu estava numa crise. Eu já tinha tido a crise dos 4 anos de casado, a gente ficou junto 13 anos, mas de casado nós ficamos 7. Mas a gente já tinha tido uma crise feia com 4 anos de casado. E depois as coisas meio que se acomodaram, você vai empurrando e aí a crise dos 7 anos, né? E eu ainda brincava com ele, eu falava assim, mas nós não vamos... olha lá, a Vânia tá falando em muitas, Adri, né? Mas eu falava assim, a gente não vai passar na crise dos 7 anos, eu não acredito. E acabamos não passando mesmo, né? Para mim foi um processo muito difícil, porque eu realmente eu tinha uma noção de que eu estava numa crise, que era um momento complicado, mas eu não achei que ia separar, né? Era um relacionamento que era visto pelas pessoas, a gente era chamado de casal 20, né? Então ele era visto, é claro que só sabe o que vive quem convive nas 4 paredes, né? Mas era uma relação que sempre teve muito amor, muita paixão, e de repente a coisa desgringolou. Olha lá, Luca Vico. Tive um conselho que me falaram assim: é a pior coisa, mas lá na frente você verá que será a melhor coisa para você crescer. Quem te falou isso, Tuca? Tuca, eu falei isso pra você, eu não sei quanto tempo você tá separada, mas é verdade isso? Porque eu brinco assim, eu demorei pelo menos 3 anos para conseguir falar que a minha separação foi a pior e a melhor coisa que aconteceu na minha vida, né? Porque é o que eu te falei, eu ia para terapia no meu processo de separação. Oi, Josi, lá do Sul. Eu ia para terapia no meu processo de separação e eu falava assim para ela: eu me recuso a sentir tanta dor e não aprender algo com isso, né? Eu me recuso. Então eu preciso aprender algo com isso. Walter, querido, casadérrimo, né, Walter?
Olá, meu querido Valtinho, tá, gente? 1,90 m, meu pupilo, desde, ó, Valtinho, delícia ter você aqui. Ó, contribui aí com a visão masculina sobre o assunto, tá bom, Walter? Contribui. A gente tá falando sobre separação, as dores, o que a gente sente e como dar a volta por cima, tá? Bom, então contando da minha história, eu me separei, eu tinha mais ou menos uns 32 anos, acho que 32, eu sou de 67, separei, nem sei, acho que 31. E eu me vi assim, cadê os meus sonhos? Né? Eu acho que isso é uma das coisas que a gente perde quando separa, porque você faz uma série de sonhos com a outra pessoa incluída, né? E eu falava assim, quem é a Adriana agora? Né? Quem é a Adriana sem o marido? Cadê ela? É como se eu tivesse que me abrir e procurar dentro de mim quem era realmente a Adriana. Porque ao longo do tempo, eu não vou dizer que eu fui me perdendo completamente, que eu perdi completamente minha essência. Quem me conhece sabe que não foi isso. Mas a gente vai deixando coisas que são importantes pra gente em prol do relacionamento. E não estou dizendo que a gente tem ou que não tenha que fazer isso. Não é aqui julgando certo ou errado. A gente vai tomar as ações sempre do jeito que a gente sabe. E quando eu me separei, ele saiu, no dia que ele saiu de casa, eu ajudei ele a arrumar mala, né? Eu falei assim, eu te ajudo a arrumar mala. Falei, você sai ou eu saio, né? Como é que a gente vai fazer esse acordo? Ele saiu, eu ajudei ele a arrumar mala. E na hora que bateu a porta, assim, eu falei, meu Deus, né? Meu mundo caiu, né? É como que perder a identidade para mim. Eu era mulher, mãe dos filhos, exatamente. A Tuca sabe bem, a Tuca estava entrando nos 50 anos e ela dedicou a vida dela para a família. Até porque a profissão do marido fez com que eles se mudassem muito, né? E aí ela perdeu a identidade. E é um processo muito complicado para se encontrar, para remexer em tudo, né? Porque você precisa olhar quem era a Tuca, quem era a Adriana, quem é essa pessoa que está se separando lá na essência, né? O que era importante para ela antes. Agora, a gente tem todo um contexto, tem filhos, né? Filhos que entram nesse patamar. Deixa eu só falar aqui, Dani, seja bem-vinda, meu amor. Cris Carneiro. Cris Carneiro é outra amiga separada também, né, Cris? E a Cris é um barato. Ela se dá muito melhor com o marido dela. Desculpa, Cris, eu tenho que falar, porque é coisa boa. A Cris se dá muito melhor, confirma aí pra mim, com o marido dela hoje, depois de separada, do que quando era casado. A Cris é minha amiga, confidente, e eu tô abrindo aqui. Cris, conta pra mim. Boa noite, a Dani, casadérrima com meu querido Fábio. Ó, a Tuca tá dizendo, eu tive que nascer novamente. É isso mesmo. Ó, a Tuca tá falando com a Cris, conversa paralela. A gente viajou juntos pro Reino Unido aí, ó. Eu acompanhei a separação da minha irmã e foi bem difícil. Vânia, é muito difícil. Bom, a minha história basicamente é essa. Eu acho que eu não li os sinais, eu achei que era uma crise e queria passar. Eu não me imaginava separada, literalmente eu não me imaginava separada. E de repente eu perdi o chão, assim, eu enfraqueci, eu fiquei extremamente vulnerável. Eu fui buscar ajuda de psicólogo. Quando ele começou a dar os sinais realmente que a gente ia separar, eu falei, espera passar o Natal e Ano Novo, essa é uma época muito difícil para a gente separar, deixa virar o ano, deixa eu procurar uma psicóloga. Ele esperou, me deixa eu procurar uma psicóloga para eu me estabilizar. E foi extremamente complicado, assim, eu chorava todos os dias de manhã, todos os dias, durante um ano. As pessoas até perguntam assim, quanto tempo demora o luto? Não tem um tempo certo, sabe, gente?
Aline, psicóloga maravilhosa. Aline, depois se você quiser entrar na live, assim, sinaliza aqui, porque eu acho que você tem muito que contribuir. A Aline é uma hiper mega terapeuta em FT, psicóloga, ela é maravilhosa. Então, se você estiver disponível, nem que seja 5, 10 minutos para entrar, sinaliza, a gente bate um papo sobre separação. Bom, basicamente é isso. E eu fui buscar, e eu vou falar quais são as minhas dicas depois no final da live. Eu vou falar quais são as dicas que eu recorri, o que foi importante para mim. Mas o que eu quero deixar nesse primeiro momento é a vida não acaba com a separação, né? Há muitas possibilidades de um mundo novo se abrir. Não estou dizendo que é melhor ou que é pior, não estou dizendo que é melhor separado que ficar casado, não é nada disso. Só que a separação causa uma ruptura, uma mudança na vida. E eu acho que a forma que você olhar para esse momento de ruptura vai fazer toda a diferença de como você vai conseguir encarar isso, né? Aí, deve ser muito difícil. Conheço pessoas que tiveram sérias questões de depressão. Sim. Ô, Valtinho, você me conheceu na época na época da DHL, eu tinha acabado de separar, né? Então, você pegou esse meu momento, assim, a gente trabalhava na mesma empresa, né? Tenho amigas que não conseguem se separar, mesmo não estando mais juntos como marido e mulher. Sim, eu já peguei uma moça, ela falou assim, faz 3 anos que eu não faço sexo com o meu marido, né? E para mim, na minha visão, nos meus relacionamentos, a questão sexual é muito importante, né? Agora, eu também conheço amigas que falam, para mim o casamento é a minha relação com meu marido de parceria, de companheirismo, isso não é o mais importante. Então, quando a gente fala, a gente tem que ver muito o que que faz sentido para você. Então, eu não sou eu aqui que vou falar que é certo ou errado, né? Nem falei, não falei, querido, olha só. Bom, vamos lá. Vamos falar sobre sentimentos. Então, quem está aqui já se separou ou conhece alguém que separou e que compartilhou com essa pessoa as suas dores, quais foram os sentimentos que surgiram, né? O que acontece com a gente quando a gente se separa, né? Eu vou pedir para vocês o seguinte, o tema tá legal, pode ajudar alguém que você conhece, pega o aviãozinho e dispara aí pelo menos para umas 10 pessoas para a gente ajudar. E toda vez que eu falar alguma coisa que vale a pena, que gostaram, coraçãozinho, eu tô vendo o coraçãozinho subindo. Minha querida Bela Vico entrou, né? Namora com um japa lindo, queridérrimo. Olha lá. Bom, Leila, seja bem-vinda. Bom, o que a gente sente quando a gente separa? Né? Eu acho que muito é assim, o mundo caiu mesmo, é como se o chão se abrisse, eu acho que eu acho complicado. É claro que tem pessoas que às vezes estão vivendo situações muito abusivas e que às vezes separar é um alívio, mas mesmo para essas pessoas não é fácil esse processo de saída, não é fácil esse processo de mudança, né? Então, ó, eu separei alguns sentimentos aqui. Vão escrevendo, gente, como é que vocês se sentiram ao se separar? Ou, por exemplo, o Walter falou que a pessoa entrou em depressão, né? Eu conheci gente que na pandemia se separaram e que o marido saiu de casa e se suicidou. O marido, né? É amigo de uma amiga minha, né? Foi no começo da pandemia. Se viu separado, sozinho, isolado e se suicidou. Então a gente não pode brincar. Eu vou dar umas dicas de como lidar, mas a gente precisa ter uma rede de apoio. Não é um momento simples. Então, ó, eu elenquei aqui raiva. Normalmente a gente passa por raiva. A gente passa por negação. Não é possível que isso está acontecendo comigo, né? Não é possível. Isso aconteceu comigo. Eu falei assim, gente, não é possível que eu tô me separando, né? Uma coisa que não passava na minha cabeça. Culpa. Às vezes essa culpa, ela é velada. Então, por exemplo, se uma traição foi o rompante
é, como que eu digo? A gota d'água para uma separação, às vezes essa pessoa que traiu, ela tem culpa, né? Agora, a culpa é o sentimento primário, a raiva é um sentimento secundário. Então, muitas vezes, dentro das constelações, quando a gente aparece nas constelações a raiva, existe um processo de culpa por trás, velado, e que isso precisa vir à tona. Ó, a Tuca fala sem chão e depressão. É isso mesmo. Mas agora tá linda, maravilhosa, bombando na rede, fazendo comidas maravilhosas em Mogi das Cruzes. Se tiver gente de Mogi das Cruzes, começa a seguir a Tuca, porque você não tem ideia o que ela tá fazendo. Cardápio agora do Dia dos Pais vai ter lagosta, camarão, é comida, ó. Tá linda, maravilhosa e tô tão orgulhosa dela. Aqui, eu coloquei o sem chão, que vocês estão colocando. Perdida, né? Eu acho que essa questão do estar perdido e perdida é muito real. Porque para quem fica na casa e para quem sai da casa, é algo assim... Para quem sai, é para onde eu vou, o que eu vou fazer... Como é que eu não vou conviver com os meus filhos? Ou a mulher que fica e às vezes não tem renda, como é que eu vou sobreviver? Como é que eu vou criar os filhos? Como é que, né? O que eu vou fazer daqui para frente? Então tem muito medo, exatamente, Tuca. Falamos juntos. Ellen Donato, querida, seja bem-vinda. Pete, Dea, Andréia agora está namorando com meu amigo de 8ª série. Deia está aí de papos e mames nas redes sociais. Eu tô seguindo vocês, tô de olho. Ó, Deia, o Wagner é pra casar, hein? Já avisei isso logo que vocês começaram a sair. Wagner é meu amigo amado, então você se cuida, senão eu te pego de jeito, viu, Deia? A tristeza, alívio, eu já falei, depressão. Tem pessoas que têm vontade de morrer, né? Porque realmente ficam perdidos. Eu acabei de falar o caso do homem que se separou e acabou se suicidando. Então, a pulsão de morte muitas vezes pode vir à tona. Vazio e sem rumo. Tem uma amiga que se sente feia e nem tem espelhos na casa. Walter, isso é tão verdadeiro. É como se a gente se sentisse... Eu não sei se vocês assistiram um filme que falava assim... Ele voa tão rasteiro que nem cocô de cobra, porque é muito baixinho, né? Então eu brinco... É um filme com Mel Gibson, se eu não me engano. É um filme militar. E eu fico falando, e eu falo... A separação faz a gente se sentir titica de galinha, titica de cobra, qualquer coisa. É uma sensação horrorosa. Então, dar a volta por cima em relação à autoestima é complicado, né? Mas é possível, gente. Eu tô aí, Wagner Jimenez, Vânia, ela tá namorando com o Wagner Jimenez. Isso mesmo. Isso aqui é cocotice de 8ª série da gente aqui. Ela tá namorando com meu amigo querido, amado, Wagner. Cida, chegou Cida. Cida tem uma reunião às 7, espero que fique aí o que der, né? Bom, 7 não, era 7h30 a reunião, né? Terminava. Então, Walter, isso que você trouxe é tão real, as pessoas não conseguem se olhar. Essa pessoa, o exemplo que o Walter está trazendo, tirou os espelhos. E eu sei disso porque eu cheguei a tomar banho sem olhar para mim, né? Porque eu tinha que passar pelo espelho. Isso por muito tempo, assim. E aí haja trabalho interno, porque você acha que você não vale nada, né? E a questão do valor não está no poder que a gente dá para o outro. E esse é um processo de descoberta, né? Esse é um processo de descoberta. Gente, Flávio Marchetti. Flávio, querido, amigo de longa data. Flávio, manda um beijo para o seu irmão, amigo amado também, o Wilson Marchetti.
Tudo coisa de oitava, de ginásio, de primário, gente. Ai, que delícia ter vocês aqui. Bom, pessoal, vamos lá, vou continuar a live, só que antes eu vou pedir, pega o aviãozinho, manda para as pessoas que se separaram aí, que estão vivendo um momento difícil, manda para aquelas pessoas que ainda não se recuperaram, ou que o casamento não tá bom, né? Pega o aviãozinho e manda e traz aqui para nossa live, tá? E aí eu brinco assim, espera passar 3 anos, que era o que eu também tô com saudade, Flávio. Ah, querido, vamos se falando, Flávio. É, o do Flávio, o Flávio Marchetti, para você imaginar, gente, a gente fazia festinha da garagem, na garagem dele, bailinho na garagem. Ai, que saudade de vocês. Tem uma turma muito boa aqui da minha adolescência. E o que a gente sente 3 anos depois, então? Eu acho que para mim foi necessário, e eu não estou dizendo que para todo mundo foi necessário, que é necessário esse tempo, mas foram 13 anos de relacionamento, foi um relacionamento que a gente deixou de se encontrar em 13 anos, 5 dias, porque a gente fez faculdade juntos, nós estávamos juntos todos os dias, então para mim o processo de separação foi muito complicado. E depois de 3 anos, eu tinha a sensação de que, ufa, eu sobrevivi, né? É bem isso, porque foi um processo de fênix mesmo, sabe? Eu vou falar aqui depois das dicas para vocês, a gente está falando sobre a separação. Eu quero primeiro criar essa conexão com vocês de que é normal sentir isso. Eu quero que vocês entendam que a gente sente medo, que a gente sente tristeza, que a gente entra em depressão. Eu nunca, até os 30 anos, tinha tomado remédio para depressão, né? E eu fui cair, como que era que a minha médica me deu? Um lítio, a homeopata me deu lítio, que é um remédio forte, e eu tomei também aquele Floxacin, se eu não me engano, que foi maravilhoso também. Então eu nunca falo vai ou não vai, deve ou não deve, eu acho que você tem que ver o seu nível de dor, né? Então para mim, depois de 3 anos, né, para mim foi o tempo necessário, eu acho que para eu renascer mesmo. Porque nesse período pós-separação, eu saí do corporativo, eu abri a minha empresa. Sabe quando eu passei 3 anos reestruturando todas as bases e os alicerces da minha vida? As bases religiosas. Então, quando eu me separei, eu fui buscar todo tipo de ajuda, de astrologia, centro espírita. Vocês não têm ideia do meu mergulho para eu me reencontrar, do meu renascer, né? Eu acho que é por isso que eu consigo sentir que tenho propriedade para falar, porque não foi um processo fácil. E eu quero deixar isso para vocês, que não é um processo fácil, mas a gente sai. Não é um processo fácil, e se a gente tiver o olhar correto, o apoio correto, a gente sai melhor do que a gente era como pessoa, como alma, né? Bom, cresci absurdamente como ser humano, como alma, me sinto mais plena, eu sinto que eu me valorizo mais. Então, depois de 3 anos, normalmente essas sensações. Tem gente aqui, olá Protássio, tem gente aqui que se separou e já faz mais que 3 anos? Como se sente hoje? Eu queria ouvir vocês. Como é que vocês se sentem hoje? Né? Coloca aí, né? O que mudou, o que está diferente desde o momento da separação até agora? Coloca para mim. Outra coisa, a gente se abre para novas experiências afetivas, novos amores, né? Mas tudo isso tem que ser um processo que tem que ser sendo curado, esse luto, né? Seja bem-vinda, Amanda. Olha lá, a Tuca se sente ótima hoje. É isso aí, Tu. Agora, o que vocês precisam entender quando a gente fala de separação? Primeiro, eu tenho responsabilidade de 50% para o desencadeamento que aconteceu, né? Muitas pessoas
tem a tendência ou puxar tudo para si, né? Tchau, Valtinho, querido, beijo. Ou puxa tudo para você, e como eu sou culpado de tudo, né? Ou joga toda a culpa no outro, né? Então, ou foi ele que traiu, ou foi ele que foi embora, e as coisas não são assim, né? Num processo de separação, o primeiro entendimento que eu tenho que fazer é coletar tudo, entender todo o meu processo e cuidar das minhas feridas e cuidar do que eu posso fazer diferente, de como eu posso aprender a me relacionar melhor a partir daquela experiência. E eu tenho que aprender a deixar os 50% do outro na mão do outro, né? Isso é extremamente importante eu entender. Eu só tenho 50%. Então, quando eu faço os processos de despedida dentro da constelação sistêmica, eu sinto muito pela minha parte. E eu deixo com você a sua parte, né? Isso é muito importante. Olha lá, a Tuca dizendo, eu me reencontrei, sei bem quem sou. É isso aí, Tu. E dá-lhe terapia, e dá-lhe constelação, e dá-lhe live, né? Tuca, depois de muita live assistida, depois de muito papo comigo, teve um dia que ela falou assim, Dri, consegui me despedir, consegui fechar o ciclo. E conta isso aí, Tuca, quantos anos depois? Conta quanto foi preciso. Não é um processo do dia para a noite, né? Viver o luto é necessário, né? Eu preciso ter um luto de término de relacionamento. Então, tem pessoas que terminam um relacionamento e começam outro, terminam um relacionamento e começa outro, já meio que emenda. Para não entrar em contato com a dor, é para não entrar em contato com si, é para não entrar em contato com as suas próprias questões. Então, normalmente, um tempo de luto é necessário. Aí a Tuca dizendo 5 anos. Os encontros são curas. Quando a gente se relaciona com alguém, quando a gente casa com alguém, esse encontro, ele não é por acaso. Quando eu começo a me relacionar com alguém, é um processo de cura do meu sistema familiar. Então, o outro vai trazer a possibilidade de eu curar o meu sistema familiar e curar minha alma em algo, né? E da mesma forma, estou a serviço do outro para isso, para que ele cure a alma dele e para que ele cure o sistema familiar dele. Então, quando a gente fala dos encontros, eles não são meramente encontros casuais. Quando a gente realmente se envolve, aprofunda numa relação, essa relação, ela está trazendo uma cura para mim, né? E isso é muito importante eu entender. Bom, pessoal, Heloísa, seja bem-vinda. Outra coisa que é importante eu entender. O cérebro da gente, ele é nosso melhor aliado, mas ele é o nosso maior inimigo, né? Se a gente não souber administrar. Se a gente não cuidar, por exemplo, de uma gestão das emoções. Eu assisti essa semana, eu gosto muito de Pedro Calabres. Eu não sei se vocês conhecem no YouTube. Se não conhecem, comecem a seguir o canal dele. Ele é neurocientista e eu gosto muito, muito, porque essa semana eu assisti eu não vou entrar nos detalhes, ele explica o funcionamento do cérebro, eu não vou entrar no detalhe, até porque eu não tenho competência para isso. Mas tem um vídeo dele que chama Por que perdoar é tão difícil? E ele explica os mecanismos no cérebro disso. Então, quem está aí nesse dilema, e depois eu vou falar sobre perdoar na visão sistêmica, mas entendam que tem todo um componente do cérebro funcionando aí nesse processo. Então, Pedro Calabres, por que é tão difícil perdoar, tá?
Agora, vamos falar de perdoar no que eu tenho competência para falar, que são as constelações sistêmicas. Dentro das constelações sistêmicas, não tem vítima e perpetrador. Recentemente, eu fiz um trabalho que era um trabalho com o filho e acabou aparecendo um ex-parceiro da pessoa que foi constelar, né? É Pedro, deixa eu repetir, Josi, Pedro Calabres com Z no final. Calabres, Pedro Calabres, tá? Cléo, tava sentindo sua falta, seja bem-vinda. Então, dentro da constelação, não tem o perdoar. O que que acontece? Digamos que eu pise na bola com a Josi da TechSul, tá? Então, eu vou pegar a Josi que tá aqui, ligada aí no assunto, e piso na bola com ela. Aí eu chego para ela assim, você me perdoa? E aí, o que que eu jogo para ela? Eu jogo a responsabilidade de nós reavermos a nossa amizade, por exemplo, dependendo se ela perdoa ou não, né? Então eu sei que tem muita gente aqui, ó, Dedé Okamoto é fã do Ho'oponopono, mas dentro do trabalho sistêmico não existe o perdoar. Existe o eu sinto muito pela minha parte e eu deixo com você a sua parte. Porque para aquilo ter desencadeado, Andréia, quanto a gente não conversou sobre isso, né, Andréia? Quanto a gente não conversou sobre isso. Então, dentro do trabalho sistêmico, não tem vítima e perpetrador. Eu até, por exemplo, o meu marido me traiu. Ele é o carrasco da história, né? E eu sou a santa, me coloco num pedestal. Isto não funciona, né? Isto não funciona. Então, eu preciso entender que o outro tem o processo dele, o trabalho dele, e eu tenho o meu processo. E que esse encontro teve um objetivo. Em algum momento, ele teve um objetivo. Se você casou e teve filhos, esse parceiro ou essa parceira te deu o que você tem de mais precioso. São os filhos. Adoro conversar com você, Amore. Eu também, Dedé. Sábado eu tô aí na constelação. Você não vai nessa constelação, né? Vamos ver se a gente consegue se encontrar. Tânia Mara, seja bem-vinda. Bom, então, mais ou menos é isso, gente, do perdoar aí. Dentro da constelação não tem isso. Eu assumo a minha parte e deixo na mão do outro a parte dele. Eu não sou a vítima e nem o outro perpetrador. As coisas aconteceram da forma que tinham que acontecer para que eu aprendesse algo e a partir daí tomasse uma decisão. Então, por exemplo, pessoas que vivem com relações abusivas, ela precisa desenvolver uma série de coisas nela, trabalhar uma série de coisas, inclusive emaranhamentos sistêmicos, que esta relação abusiva está trazendo à tona para que ela trabalhe e para que ela desenvolva a alma dela. Então, a partir do momento que ela faz o trabalho interno, que ela entende a lição, ela consegue se liberar desse comportamento, desse padrão abusivo de relacionamento e passar a ter relações que não repitam esse padrão, tá? Nem sei o que é muito lindo e muito sábio, nem sei o que eu falei agora. Bom, aí eu acho que quando a gente fala de separação, tem escolhas que a gente tem que fazer, né, gente? E que escolhas? Várias. E eu vou começar a falar de algumas delas aqui na minha visão. Eu liberto o outro ou eu aprisiono o outro? Nossa, gente, dentro das constelações sistêmicas, vocês não vão acreditar o que eu vou falar, porque a constelação sistêmica é algo que você precisa ir vivenciar para entender o que eu vou falar, porque talvez você não conecte, porque é contra tudo o que vocês aprenderam até agora. Então, por exemplo, quando a gente está numa constelação sistêmica e a gente tem as frases de despedida, porque realmente ali a gente vê que não tem mais a relação, né? Estas frases de despedida
podem tanto liberar a pessoa para seguir, como ela finalmente retornar. Então, às vezes as pessoas me procuram logo que se separam e eu falo assim, você está preparada para ver o que vai aparecer? Porque pode aparecer processo de despedida. E o processo de despedida envolve você se liberar e você liberar o outro. Isso não quer dizer que a gente tem uma varinha mágica e sabe o que vai acontecer. Não. A partir daquela liberação que eu me libero e que eu libero o outro, eu posso estar pronto a ter uma segunda vista, né? Amor à segunda vista. Eu tenho uma qualidade de relacionamento muito maior do que eu tinha. Só que eu tenho que ter esse processo de entendimento que eu não devo aprisionar, porque quanto mais eu tento aprisionar o outro, mais o outro quer sair. Vocês imaginam isso em vocês? Imaginem uma situação que vocês se sintam aprisionadas. Vocês vão querer ficar nessa relação? Ou vocês vão querer sair? É meio a história daquele passarinho, né? Dentro da gaiola ele não canta, na hora que você solta ele canta e ele pode voltar e cantar na sua janela, né? Então, essa dualidade de libertar e aprisionar, muitas vezes quando é muito recente a separação, porque às vezes eu sou procurada, a pessoa fala assim, faz um mês que eu me separei. E eu normalmente não constelo. As pessoas às vezes ficam meio bravas comigo. Outro dia mesmo, uma moça me procurou e eu falei pra ela assim, acho que fazia um mês que ela tinha se separado, mas ela estava num processo de separação há 2 anos. Mas fazia um mês que tinha finalizado, assim. Acho que o começo da crise fazia uns 2 anos. E aí eu falei assim, você tá preparada para uma despedida? Ela falou assim, a constelação é despedida? Eu falei, não. Só que eu não sei o que vai surgir na constelação. Eu posso parar se você não quiser, mas o que vai aparecer, o que vai surgir, eu não sei. A minha sensação, eu falei para ela, é que você está muito crua nos conceitos sistêmicos, que você está muito crua no entendimento sistêmico, porque quem daqui conhece as constelações sabe que é uma mudança de chave. A Rosana, não sei se a Rosana Franco ainda está aí, é uma mudança de chave, uma mudança de visão de mundo. E eu senti que ela não estava preparada para o trabalho de constelação. Não sei se ela gostou, gente, mas não dava, assim, ela estava muito, muito presa. Eu falei, constelar não é a melhor alternativa para você agora, você precisa caminhar um pouquinho, né? Aí eu falei assim, assiste esse vídeo e volta a falar comigo. Não voltou. Olá, Rosana Franco, com certeza. É uma mudança de chave que muitas vezes contradiz o que você pensa há 30, 40 anos. A constelação sistêmica abre um mundo, né? Outra escolha que a gente tem que fazer, separar mesmo ou voltar, ou ficar casada. Tô aqui, demora para cair as fichas. É isso aí, Rô. Eu não tenho essa resposta, né? Outro dia eu peguei uma pessoa no primeiro atendimento e falou assim, meu casamento não tá bom. Fizemos o trabalho. Segundo atendimento, ela falou, saí de casa. Aí no terceiro atendimento, voltei. Não sou eu que vou dizer se deve voltar ou não, né? Agora, é um momento precioso, esse momento assim prévio de separação, de você se dar a oportunidade de se trabalhar e trabalhar essa relação para que ela seja mais satisfatória. Tá na hora, nesse momento, deveria ter sido feito antes, mas a gente, é o que eu disse, às vezes a gente fica míope. Tá na hora de pegar tudo que a gente empurrou para baixo do tapete e sentar e conversar, realinhar algumas coisas. Mas normalmente as pessoas acham que separar é a melhor alternativa. Não sei se é melhor, né? Não sei, cada história é uma história, cada pessoa é uma pessoa. O que me trará integridade
com quem sai, deixa eu ver o que eu escrevi aqui. O que trará integridade? Com quem sou? Respeito a si mesmo versus outros fatores como filhos, financeiros, tá? Nesse processo de escolha, oi Nancy, querida, Adriana Bertanha, seja bem-vinda. Adriana Bertanha, você é da OAB, não é isso? Nancy, minha amiga de oitava. Gente, a sala tá cheia de amigos meus de oitava série aí, antigos aí. Bom, o que que trará? Eu acho que quando a gente tem que pensar nessa questão da separação, eu tenho que pensar na minha integridade. Essa integridade com quem eu sou efetivamente, né? Olha lá, adorei. Fui, né, Adri? Que linda. Ah, então, a gente tem que pensar, quando a gente está nesse processo de separação, não é o que os outros dizem, é o que eu sinto que é verdadeiro para mim. É o que eu sinto que vai me trazer integridade com uma essência minha. Por isso que muitas vezes, e eu vou entrar daqui a pouco nas dicas, eu preciso de ajuda para me reencontrar, para reencontrar essa minha essência, né? E eu acho que é essa reconstrução da minha integralidade, né? Quando a gente separa, a gente volta a ser um ser único, né? Mesclado com filhos, mesclado com toda a história que se viveu, mas não existe aquela entidade que se forma quando eu caso, né? O homem e a mulher, né? A relação com o marido ou com a esposa é outra. Outra coisa aí, as advogadas aqui presentes, deve ter, a Adri, a advogada, deve ter, por um bom tempo, perdermos as forças. É isso mesmo, Tu. E aí eu preciso me agarrar e nos apoios, né? Quem é que pode me apoiar nesse momento? A gente precisa. A gente às vezes precisa de um pouco de cuidado. E a gente precisa se recolher. Esse processo ajuda a gente a se recolher. Advogadas, eu queria falar, olha lá, a Adrita pôs o símbolo de advogado e um coraçãozinho. Quem é advogado e que tem a visão sistêmica, ela tem tanto para contribuir nos processos de separação. Dia 20 e pouco, uma segunda-feira, eu vou fazer uma live com uma advogada de família, de direito de família, gente. Me sigam aqui quem quiser saber, tá? Vou fazer uma live com direito de família. Bom, então, por que eu tô falando dos advogados? Porque muitos casamentos, a mulher utiliza os filhos para se vingar do marido. E o casal, não estou falando que só a mulher faz isso, mas em geral os filhos acabam ficando com a mulher, em geral, de forma geral. E o casal coloca filhos pequenos para leve trás de recados, né? Os filhos não podem ser envolvidos nos processos de separação. Eles não podem ficar nesse jogo. Eles não podem ter que escolher um lado. Isso traz sérias consequências para essa pessoa, que hoje é uma criança, no futuro. Então, traz sérias consequências de como ela vai olhar os homens, como ele vai olhar as mulheres, como é que vai olhar as relações afetivas, como essa pessoa vai se relacionar. Os filhos nunca poderiam ser incluídos numa discussão familiar, num leve-trás familiar, utilizados como ferramenta de vingança para o outro, né? Eu lembro que tinha um amigo meu que ele estava se separando e ele não tinha a mínima condição de ter guarda compartilhada. A esposa morava no Rio, ele morava em São Paulo, trabalhava viajando pelo Brasil inteiro. Eu virei para ele e falei assim: querido, pensa numa coisa. Essa guarda compartilhada, ela é real de acontecer? Ou você está usando isso para ferir? Né? Porque é muito utilizado. Adriana, o judiciário acaba sendo um terceiro que decide pela vida conflitante do casal. Aí o conflito só aumenta e a vida dessa família não flui. Exatamente. E a constelação sistêmica, Adri, eu já vi constelação sistêmica de guardas de filhos e a criança não estava segura nem na esfera da mãe nem na esfera do pai.
a melhor posição que encontraram para a criança dentro da constelação era debaixo da esfera da avó paterna. Então, existem muitas coisas aí que se envolvem e que a constelação ajuda a olhar. E os trabalhos sendo feitos, a Adri está muito alinhada com isso, a Adriana Vertanha, e toda a turma da OAB, que agora eu tive o prazer de conhecer, da Comissão Sistêmica, né? Comissão de Direito Sistêmico, né? E tá lindo o trabalho. Outro dia eu tive num simpósio deles, que pessoas amorosas falando sobre tudo isso. Então, é lindo olhar. Lígia Volpe, seja bem-vinda, querida. Bom, vamos lá. Quando me procuram para constelar em processo de separação, várias pessoas me procuram e eu sinto na fala da pessoa que é tarô. Ela quer saber, eu vou me separar ou eu vou ficar junto? Constelação não é tarô. Ponto. A constelação é uma ferramenta extremamente profunda, a gente mexe com energias extremamente profundas, e se eu percebo que não há uma seriedade no sentido de eu quero só ver como é que vai ficar, eu quero ver, não faço. Pode me chamar de chata, pode falar assim, mas eu consegui fazer. Muito bem, o terapeuta que você escolheu resolveu fazer. Não foi isso que eu senti. É como se eu não sentisse permissão para alguns trabalhos e eu efetivamente não faço. Porque talvez os pais estão na condição de crianças e não adultos. Criança não tem o poder de responsabilizar por uma guarda. Tem isso e tem as picuinhas de vingança, viu, Adri? Eu vejo muito isso acontecendo. Muito. Né? Principalmente se o casamento não terminou bem. Bom, vamos lá. A gente tem 7 minutos, eu ainda tenho coisa para falar. Eu já falei aqui quando me procuram para constelar e eu sinto que a pessoa não está preparada para olhar para o que tem que olhar, que ela precisa se fortalecer. A pessoa, quando está extremamente fragilizada, eu não constelo, né? Eu não constelo. Se a pessoa está fragilizada a ponto de depressão, lembra que a gente comentou ali no começo? Eu não constelo porque é muita responsabilidade. Essa pessoa ela precisa se equilibrar para poder dar conta do que vai aparecer dentro da constelação sistêmica. Então é como se ela tivesse que encontrar um eixo mínimo de equilíbrio para poder ter forças para olhar às vezes para o que aparece, porque às vezes é libertador, mas às vezes é pesado. A minha primeira constelação que eu fiz sobre relacionamento, pelo término do meu relacionamento, apareceu o bebê que eu perdi. Eu fiquei chorando depois da constelação 4 dias seguidos. Eu fui viver o luto da perda do meu bebê anos depois. Então, a constelação, você precisa... Eu lembro que eu ligava para o meu amigo que me indicou a constelação, eu falei assim, o que você foi fazer comigo? Onde que você me mandou eu ir? Porque foi muito difícil entrar em contato com perder o meu bebê. Foi muito difícil. Né? Então, a minha constelação, que era para o término do relacionamento, ela teve um viés de resgate e de vivência do luto do meu bebê perdido. Bom, mas vamos lá. Nós temos aí 5 minutos e eu trouxe algumas dicas no final para vocês. Pessoal, como é que vocês estão? O que vocês estão achando da live? Gostou? Coraçãozinho, né? Joga aí coraçãozinho para mim. Escrevam aí que dica funcionou para você quando você se separou. O que é que você fez para você que te ajudou nesse processo de separação? Adri, é um movimento muito especial. Escrevam aí para mim, tá? E eu vou falar então as dicas. Quais são as dicas? Buscar uma rede de apoio, tá? A gente não é uma ilha. Então, busca aquela amiga, busca a família. Eu me fechei em poucos amigos no início, aqueles bem mais próximos, e família, né? Para mim foi essencial esse acolhimento, esse momento de me fechar mesmo, de deixa cuidar de mim, né? E busca também profissionais, gente.
Lembra que eu falei no começo da live? Quando eu vi que a gente ia separar mesmo, eu falei, pera um pouco, segura um pouco a sua saída. Eu preciso de uma psicóloga para lidar com isso. E eu fui fazer terapia, né? Porque é complicado. Então, ó, busca de apoio, amigos, profissionais, em relação aí religião, espiritualidade. Eu me meti com astrologia, com centro espírita, com budismo. Vocês não têm ideia por onde eu andei quando eu me separei. Ó, viver um dia de cada vez, que um dia tudo passa. Exatamente, Tuca. Eu tenho na minha geladeira em São Paulo um imãzinha budista que diz: tudo é impermanente. Tudo passa, gente. Se você está vivendo um momento muito bom, isso vai passar. Se você está vivendo um momento muito ruim, isso vai passar. Tudo é impermanente. Dani Pereira, Dani, conta pra mim se você já fez o módulo pendente de relacionamento. Se você não fez, sinta a orelha puxada do curso do Spiritual Thinking. Ó, puxando sua orelha se você não fez. Conta pra mim. Faz tempo que a gente não se fala. Ampliar amigos. Entendam o seguinte, o seu rol de amizades de casada, não é o mesmo de quando você se separa. Você mantém as amizades, mas você não sai. Por exemplo, quando eu era casada, a gente reunia dois a três casais na casa de um e passava a noite jogando conversa fora. Isso não existe quando você se separa. Você precisa ter outros relacionamentos para suprir isso. Então, é claro que você mantém a proximidade com as pessoas efetivamente que são mais chegadas de você, mas você vai ter que criar um hall de pessoas de novas amizades. Olha lá, Dedé Okamoto, super verdade, né? Então, corre atrás disso. Mas como que eu faço novas amizades? Vai fazer curso, vai fazer degustação de vinho. Hoje em dia, com a pandemia, tá meio complicado, mas tem opções, gente, tem opções. Você sabe que quando eu me separei, eu cheguei para uma amiga minha e falei assim: posso sair com vocês? Peça! Ou liga para algumas pessoas que você sabe que está separada e fala assim: vamos fazer um happy hour virtual? Eu faço isso com as minhas amigas de vez em quando. Vamos fazer um happy hour virtual? Vamos. Dani, puxei sua orelha, sentiu? Olha lá, perdi quase todas as amizades de casal. Exatamente. Agora, Dedé, ganhou a Adri, né? A Dedé Okamoto ganhou a Adri, né? Porque eu participei de todo esse processo, né? Né, Andréia? Ó, participei de tudo. Outra coisa, fazer o que sempre quis fazer e casada deixou pra lá, tá? Então, por exemplo, quando eu me separei, eu fiz duas coisas. Primeiro, 40 dias de separada, eu juntei dinheiro que eu não tinha, pedi emprestado e fui estudar inglês na Inglaterra. Eu precisava terminar, eu já tinha terminado tudo que eu tinha aqui no Brasil e eu falava, eu preciso destravar e eu vou destravar isso na Inglaterra. E para mim foi tão importante, e eu fui viajar com a Elice, uma amiga, e eu falava assim: ai amiga, eu tô num respiro aqui, porque quando eu voltar eu vou ter que pensar em separação, bens, voltar, meu Deus, então para mim foi extremamente importante. Então eu fui estudar fora, né? Outra coisa que eu fiz quando eu me separei, que também era uma coisa que eu protelava, meu marido tinha medo, foi mergulho. E viajar pelo mundo, gente. Antes de separado, eu conhecia um país. Depois de separado, hoje eu conheço mais 31, tá? Sim, você mora no meu coração. Você também, meu amor. Você também mora. Vamos se encontrar esse fim de semana que eu tô em São Paulo. No workshop de constelação, gente, é esse sábado. Cuidar de si. O Walter trouxe a questão da pessoa não conseguir se olhar no espelho. Eu preciso cuidar de mim. Eu preciso cuidar de cuidados básicos, gente. A pessoa não tem energia para ir fazer uma unha, cuidar do cabelo, procurar uma roupa bonita. A gente não precisa estar com o corpo perfeito, a gente precisa aprender a se valorizar.
E ó, se eu puder dar uma dica, se tem gente aí recém-separado, vai procurar uma consultoria de imagem. Você vai ver o bem que vai fazer. Ó, a Tuca foi morar na Holanda por um ano, não foi? Por um tempo. É, você ficou mais de 6 meses lá, né? Então, ela foi morar na Holanda. Olha só. Redescobrir quem é além da esposa, da mãe. A Tuca trouxe isso já. Então, vai se redescobrir. O que você gosta de fazer? Que hobbies você tem? O que te dá prazer? Você precisa se cavocar e encontrar isso, né? Permitir-se viver novas experiências. Gente, beijar o primeiro homem depois que você se separou não é um processo fácil, né? Algumas pessoas às vezes porque usa isso como um escape para não viver a separação. Mas quando você efetivamente vive o luto, você tem mais chances de ter tido tempo de curar a ferida, né? E se relacionar pela primeira vez com outro homem não é fácil, né? Mas é importante. É nova forma de beijar, é uma outra pessoa que não conhece toda a sua história, que está ali, você está meio como uma página em branco, vai te fazer bem, desde que você mantenha a sua integridade, né? Do que não é você sair com outra pessoa porque as pessoas falam que você tem que sair. Mas às vezes a gente precisa se dar uma forçadinha, tá? Desenvolver a solitude. A solidão, ela vai vir com a separação, mas a gente precisa aprender a solitude. A solitude é o prazer que eu encontro de estar comigo mesmo e aprender coisas sobre mim, né? Me desenvolver como alma. Tomar uma decisão por vez, um passo por vez. Você vai ter muitas decisões para tomar. Toma uma decisão por vez. Não vai decidir tudo de uma vez. Dê um tempo, né? Outra, show obsessão. Nada de ficar pensando o que ele está fazendo, o que ela está fazendo nesse horário. Você, em vez de pensar isso, você fala assim, o que seria legal eu fazer agora? O que eu fazer agora, né? Entender que a vida não acaba, ela só muda, tá? Gente, é isso. Deu aí 1h04 de live. Pessoal, quero saber o que vocês acharam da live. Conta pra mim, ajudou um pouquinho? Se vocês acham que essa live ajudou, depois ela vai estar no IGTV. Vocês compartilhem com as amigas. Pessoal, tira uma foto aqui pra mim e compartilhem no seu stories. E aí, ó, me marca para as pessoas poderem localizar depois no meu coisa. Tiraram a foto? Manda para mim então depois. A Dani costuma tirar ótimas fotos. Olá, Adri, fez todo sentido. Heloísa, entrei tarde, mas adorei. Heloísa, assiste depois do começo, vai ficar gravada. Marvico mandou coraçõezinhos. Rosana Franco, amada, linda, delícia. Gente, acho que é isso então. Missão cumprida para essa quinta-feira. Amanhã eu estou Josi Tech Sul, firme e forte, hein? Aí comigo. Amanhã eu estou em São Paulo, em São Caetano do Sul, na verdade. Eu tenho um workshop de constelação sistêmica no sábado. A Dani Pereira, achei ótima, você é sempre incrível. Adorei como sempre, vou assistir, isso mesmo, Elô. Bom, acho que não tem mais nenhuma pergunta, acabei passando para o que eu precisava. Também estou com muita saudade. Ai, a Dani me manda uns carinhos de vez em quando, que é a coisa mais linda. Gente, beijo enorme, fiquem com Deus. Amanhã eu saio cedinho aqui do litoral, vou para São Caetano do Sul e sábado estarei com o workshop de constelação sistêmica. Quem quiser saber o que é constelação sistêmica, manda um direct para mim que a gente conversa. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau.